Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Até aqui, nós estudamos conceitos fundamentais e bem básicos da química, mas que foram muito importantes para que você pudesse avançar e compreender conceitos mais complexos que nós começaremos a ver a partir dessa aula. Nessa aula, nós vamos começar a investigar a formação de íons, que é um assunto muito importante para que você compreenda com qualidade as ligações químicas entre os átomos que nós veremos em aulas futuras. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de começarmos a investigar a formação de íons, como a gente sempre tem feito, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 40 e estamos investigando a eletrosfera. Em aulas anteriores, nós já estudamos os cientistas importantes, os orbitais. Estamos investigando agora a distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling. Dentro desse assunto, nós já vimos os fundamentos da distribuição eletrônica, os números quânticos, a tabela periódica e vamos começar a estudar agora a formação de íons. Em seguida, dentro da formação de íons, veremos as ligações químicas. No assunto formação de íons, nós teremos dois tópicos. Primeiro, os fundamentos, e dentro dos fundamentos nós veremos o átomo no estado fundamental e o átomo quimicamente estável. Em seguida, estudaremos propriamente os íons, e dentro de íons nós teremos conceito, tipos de íons, formação de íons e a formação de íons nas famílias dos elementos representativos. Nessa aula, veremos conceito, tipos de íons e formação de íons. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos começar a investigar a formação de íons. Segue aí! Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, vamos focar nossa atenção na formação de íons e vamos começar investigando os fundamentos e em seguida veremos os íons propriamente ditos. Dentro de fundamentos, nós teremos o conceito de átomo no estado fundamental. Dá uma olhada, representa o átomo neutro, ou seja, o átomo que não ganhou nem perdeu elétrons. Nesse átomo, o número de prótons, chamado número atômico, no núcleo é igual ao número de elétrons na eletrosfera. Para que você entenda bem esse conceito, eu quero te mostrar uma ilustração ali no quadro. Vamos lá? Quando o átomo está neutro, nós dizemos que ele está no estado fundamental. Aqui duas coisas importantes para você lembrar. Primeira, não existe carga sobrescrita ao símbolo do elemento químico que está no estado fundamental. Não tem um número positivo ou negativo sobrescrito, escrito acima do símbolo do elemento químico que está neutro, que está no estado fundamental. Essa é a primeira coisa que você deve lembrar. A segunda coisa que você deve lembrar é que num átomo neutro, um átomo que está no estado fundamental, o número de prótons no interior do núcleo é exatamente igual ao número de elétrons na sua eletrosfera. Eu peguei como exemplo aqui o átomo de oxigênio que tem 8 prótons. Perceba então que ele tem 8 cargas positivas no interior do seu núcleo. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas positivas, ou seja, 8 prótons. Se ele está neutro, ele deve ter obrigatoriamente 8 elétrons na sua eletrosfera. Está aqui as cargas negativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas negativas. Por isso, ele não apresenta carga sobrescrita ao símbolo do elemento químico. Tudo bem? Porque ele está no estado neutro, ele está no estado fundamental. Beleza? Volta para a tela. Um outro fundamento muito importante de você conhecer é o conceito de átomo quimicamente estável. Dá uma olhada. Representa o estado químico do átomo no qual a energia, aqui chamada de entalpia, a ele associada é mínima, o que implica afirmar que sua estabilidade é máxima.
Os elementos representativos, aqueles que terminam a distribuição eletrônica em subnível S ou P, apresentam sua menor energia quando a sua camada de valência possui os subníveis S e P simultaneamente completos. Em outras palavras, a estabilidade desses elementos é alcançada quando eles adquirem em sua camada de valência a configuração eletrônica de um gás nobre. A essa regra de estabilidade dá-se o nome de teoria eletrônica da camada de valência ou simplesmente regra do octeto, pois a soma do número de elétrons nos subníveis S, que suporta 2 elétrons no máximo, e P, que suporta 6 elétrons no máximo, é igual a 8. Aqui algo muito importante de você lembrar. Os átomos que, no estado neutro, não apresentam a configuração eletrônica de um gás nobre, devem estabelecer ligações químicas com outros átomos, ganhando, perdendo ou compartilhando elétrons de sua camada de valência, a fim de adquirirem tal configuração. Ao obterem a configuração de gás nobre, depois de realizar as ligações químicas necessárias, os átomos reduzem a energia, entalpia, a ele associada, aumentam a sua estabilidade e respeitam, de forma geral, a regra do octeto. Para que você possa compreender bem os conceitos que a gente acabou de ver em relação ao átomo quimicamente estável, eu quero ir de novo lá no quadro para te mostrar uma ilustração. Vamos lá? Para que você possa compreender com qualidade o que eu acabei de te mostrar no fluxograma, eu quero que você lembre de uma coisa muito importante. A natureza dá a maior estabilidade química aos elementos químicos que gastam a menor energia possível para existir. Tudo bem? Com base nisso, eu quero te mostrar 2 exemplos de gases nobres, que são os elementos químicos da tabela periódica, que têm naturalmente, ou seja, no estado neutro, estabilidade química. Dá uma olhada. O neônio, que tem número atômico 10, e o criptônio, que tem número atômico 36. Vamos fazer a distribuição eletrônica dos dois. Vamos começar pelo neônio. 1s2, 2s2, 2p6. Perceba que a camada de valência do neônio é a segunda camada, e nessa camada de valência ele tem os subníveis S e P completamente cheios. Isso fornece ao neônio a maior estabilidade possível, porque, experimentalmente, ele gasta a menor energia para existir. Perceba que o criptônio, a distribuição eletrônica aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, tem também na sua camada de valência, que no caso aqui é a quarta, os subníveis S e P completamente cheios. Isso fornece ao criptônio a maior estabilidade, porque ele gasta experimentalmente a menor energia possível para existir. Entretanto, olha o oxigênio no estado neutro, e eu sei que ele está neutro porque não tem nenhuma carga sobrescrita ao átomo de oxigênio. Olha a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p4. Perceba que, na camada de valência do oxigênio, que é a segunda, o subnível S está completamente cheio, mas o subnível P não está completamente cheio, ele está incompleto. Isso atribui ao oxigênio no estado neutro uma energia muito alta, ou seja, uma menor estabilidade. Entretanto, se o átomo de oxigênio ganhar 2 elétrons, ele passa a ter 2p6, ele diminui a sua energia total, passa a ter uma configuração de gás nobre na sua camada de valência e passa a ter maior estabilidade. Na sua cabeça deve estar vindo a pergunta, da onde que vem esses 2 elétrons? E por que que ele ganha elétrons ao invés de perder elétrons? Para responder a isso, nós temos que caminhar um pouco mais na aula. A gente vai entender o porquê, mas nesse momento eu quero que você aceite que o oxigênio recebe 2 elétrons, tudo bem? E passa a ter a configuração de gás nobre, diminui a sua energia total, passa a ter a menor energia possível para existir e alcança a estabilidade. Entretanto, tem um detalhe. O número de prótons não muda, ele continua tendo 8 prótons. Vou colocar aqui o oxigênio com 8 prótons. Tudo bem? Entretanto, ele ganhou 2 elétrons. Dá uma olhada. O número de cargas positivas continua sendo a mesma.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas positivas. O número de prótons não muda. Entretanto, ele ganhou 2 elétrons. Agora, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas duas cargas negativas aqui, eu preciso indicar aqui em cima, 2 menos. Agora, o oxigênio já não é um átomo neutro. Agora ele é um íon. Vamos continuar no fluxograma para você compreender mais detalhes. Segue aí. Agora que você já conhece os conceitos de átomo no estado fundamental e átomo quimicamente estável, vamos começar a investigar os conceitos relacionados a íons. Primeira coisa, vamos ver um conceito de íon. Representam átomos individuais ou aglomerados de átomos nos quais o número de prótons, cargas positivas, é diferente do número de elétrons, cargas negativas. Assim, apresentarão carga positiva se o número de prótons for maior que o número de elétrons, e carga negativa caso o número de prótons for menor que o número de elétrons. Aqui algo importante para você lembrar. Para alcançar a estabilidade química, um átomo ganha ou perde elétrons. O número de prótons permanece constante, ou seja, para que um átomo alcance a sua estabilidade química, ele vai ganhar ou perder elétrons. Ele jamais ganha ou perde prótons para alcançar a sua estabilidade química. Tudo bem? Agora que você já conhece o conceito de íons, nós veremos os tipos de íons, a formação de íons e na próxima aula veremos a formação de íons nas famílias dos elementos representativos. Vamos focar nossa atenção agora nos tipos de íons. Nós temos 2 tipos de íons, os cátions e os ânions. Um cátion é uma espécie que perde elétrons. Um ânion é uma espécie que ganha elétrons. Um cátion é a espécie que perde elétrons, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Com isso, ele possui carga positiva. Um ânion, que é uma espécie que ganha elétron, o número de prótons é menor que o número de elétrons, ou seja, um ânion possui carga negativa. Com base nisso, vamos voltar de novo para o quadro. Eu quero te mostrar mais uma ilustração, porque isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Segue aí. Para que você possa compreender bem essa diferença de átomo neutro e íon, eu coloquei aqui no quadro uma ilustração que vai te ajudar bastante. Vem comigo. Vamos começar pelo átomo neutro. Um átomo neutro é aquele que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele não ganhou nem perdeu elétrons. O número de prótons no núcleo é exatamente igual ao número de elétrons na eletrosfera. Está aqui um exemplo. Se ele tem 1, 2, 3, 4, 5 cargas positivas, ele deve ter 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas para que ele seja neutro. Nesse caso, o símbolo do elemento químico não apresentará carga sobrescrita, é simplesmente o símbolo. Vou colocar aqui, de forma genérica, o símbolo do elemento químico. Tudo bem? Perceba que não tem carga sobrescrita porque esse átomo está neutro. Agora, e se ele for um íon? Se ele for um íon, ou ele perdeu elétrons, é um cátion, ou ele ganhou elétrons, ele é um ânion. Vamos começar pelo cátion. Um cátion é aquele átomo que perde elétrons, de forma que ele tem um número de prótons maior do que o número de elétrons. Tudo bem? Eu coloquei aqui o elemento químico com 1, 2, 3, 4, 5 cargas positivas no interior do seu núcleo. E agora ele só tem 3 cargas negativas. Ele perdeu elétrons. Lembre-se de uma coisa muito importante. Um átomo não perde ou ganha prótons. Um átomo ganha ou perde elétrons. O número de prótons é sempre constante. Um átomo vai ganhar ou perder elétrons. Nunca ele vai ganhar ou perder prótons. Tudo bem? Então, se ele tem 5 prótons e 3 elétrons, ele tem aqui um saldo de 2 cargas positivas a mais do que cargas negativas. E eu tenho que representar isso no símbolo do elemento químico. Eu vou colocar o símbolo do elemento com 2 cargas positivas, indicando que ele tem 2 prótons a mais do que elétrons. Mas e se o átomo ganhar elétrons? Se ele ganhar elétrons, ele será um ânion. O número de prótons será menor do que o número de elétrons.
porque ao ganhar elétrons, ele vai ultrapassar o número de prótons. Lembre-se, mais uma vez, um átomo nunca ganha ou perde prótons. Um átomo sempre ganha ou perde elétrons, beleza? Então, aqui o nosso átomo tem 1, 2, 3, 4, 5 cargas positivas e ele tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas negativas. Este saldo aqui de 3 cargas negativas que ele ganhou, a gente precisa representar no símbolo do elemento. Então eu vou colocar o elemento com 3 cargas negativas, indicando que ele ganhou 3 elétrons. Tudo bem? Vamos voltar para o fluxograma que eu quero te mostrar mais alguns detalhes. Segue aí. Agora que você já conhece os dois tipos de íons, eu quero falar para você a respeito da formação de íons. Aqui nós teremos 6 considerações importantes. A primeira, a estabilidade química dos elementos representativos ocorre quando o átomo apresenta em sua camada de valência a configuração eletrônica de gás nobre, ou seja, tem os subníveis S e P completos na sua camada de valência. Segunda consideração, a energia que um átomo desprende para perder um elétron é igual à energia que o átomo desprende para receber um elétron. Como a natureza vai pelo caminho que gasta menos energia, caso o átomo gaste menos energia perdendo elétrons para alcançar a estabilidade química, ele perderá elétrons. Mas, caso ele gaste menos energia para alcançar a estabilidade química ganhando elétrons, ele ganhará elétrons. Essa segunda consideração ela é muito importante. Por isso, vamos lá para o quadro de novo, que eu quero te mostrar uma ilustração para que você fixe bem esse conteúdo. Vem comigo. Para que você possa compreender bem esse ponto, eu coloquei aqui no quadro uma ilustração que vai te ajudar bastante. Vem comigo. Eu comecei colocando 2 átomos, átomo 1 e átomo 2, tudo bem? A flecha que sai do átomo 1 para o átomo 2 quer dizer átomo 1 perde um elétron. Para fazer isso, ele gasta X kJ de energia. Agora, a flecha que sai do átomo 2 em direção ao átomo 1 quer dizer o átomo 1 ganha um elétron. E para fazer isso, ele gasta X kJ de energia. Perceba que, tanto para perder um elétron como para ganhar um elétron, a energia é a mesma. Eu escrevi isso aqui. O átomo gasta a mesma quantidade de energia para ganhar ou para perder um elétron. E a segunda coisa importante, a natureza vai sempre pelo caminho que gasta menos energia. Para ilustrar isso, eu coloquei aqui no quadro também 2 exemplos. Vamos começar pelo oxigênio e depois vamos ver o alumínio. Olha o oxigênio, número atômico 8, ele está neutro, eu vou fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p4. Ele pode tomar 2 caminhos, ou ele pode ganhar elétrons, ou ele pode perder elétrons. Se ele ganhar 2 elétrons, ele vai ficar com a configuração 1s2, 2s2, 2p6. Vai ficar estável e vai copiar o neônio, tudo bem? Agora, se ele perde 6 elétrons, ele vai ficar com a configuração S2, porque ele perdeu 4 do subnível P, mais 2 do subnível S, e vai ficar com S2 e vai copiar o hélio. É evidente que a natureza vai escolher o caminho que gasta menos quantidade de energia. Então, a quantidade de energia para 2 elétrons, para ganhar 2 elétrons, é menor que a quantidade de energia gasta para perder 6 elétrons. Por isso, a natureza vai seguir por este caminho. Para o átomo de oxigênio, ele vai ganhar 2 elétrons. Tudo bem? Agora, olha o alumínio. O alumínio tem 13 prótons. Distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ele pode tomar 2 caminhos também. Ou ele pode ganhar elétrons, ou ele pode perder elétrons. Se ele for ganhar elétrons, ele vai ter que completar o subnível P. Então ele tem que ganhar 5 elétrons para ficar com a configuração eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Para isso ele vai copiar o argônio, tudo bem? Agora ele pode perder 3 elétrons
vai perder esses 3 elétrons aqui da terceira camada e vai ficar com a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. E para isso ele vai copiar o neônio. Como a natureza vai pelo caminho que gasta menos energia, vai ser menos dispendioso gastar 3 elétrons, energia para 3 elétrons, do que para 5 elétrons. Por isso, o alumínio vai perder os elétrons da sua camada de valência para copiar um gás nobre. Tudo bem? Perceba que nesse caso vai gerar um ânion. Porque ele ganhou elétrons. Quantos elétrons ele ganhou? Ganhou 2 elétrons. Então nós vamos escrever oxigênio 2-. Tudo bem? E nesse caso, ele vai perder elétrons. Portanto, vai gerar um cátion. Se ele vai gerar um cátion, é porque ele está perdendo elétrons. O alumínio agora continuará com 13 prótons, porque o número de prótons não muda, mas passa a ter apenas 10 elétrons. Portanto, nós devemos escrever alumínio 3+. Tudo bem? Vamos voltar para o fluxograma, que eu tenho mais um detalhe para te falar. Segue aí. Terceira consideração importante. Cada elétron recebido, perdido ou compartilhado pelo átomo representa uma ligação química que ele deverá estabelecer com outro átomo. Assim, quanto maior o número de elétrons que o átomo tem que receber ou perder para ficar estável, maior será a quantidade de ligações que ele deverá estabelecer. Quarta consideração. O raio atômico de um cátion é sempre menor que o raio atômico do seu respectivo átomo no estado neutro. Isso ocorre porque o cátion perde elétrons, mas mantém a sua carga nuclear. Portanto, a mesma carga nuclear agora atrai uma quantidade menor de elétrons, o que implica menor raio atômico. Quinta consideração. O raio atômico de um ânion é sempre maior que o raio atômico do seu respectivo átomo no estado neutro. Isso ocorre porque o ânion ganha elétrons, mas mantém sua carga nuclear. Portanto, a mesma carga nuclear agora atrai uma quantidade maior de elétrons, o que implica maior raio atômico. E a sexta consideração importante: o átomo que recebe elétrons preenche os subníveis incompletos de sua camada de valência, assim como o átomo que perde elétrons retira primeiro os elétrons dos subníveis mais afastados da sua camada de valência. Muito bom, eu sei que essa aula é mais complexa porque ela tem muitos detalhes e ela está ficando um pouco longa, mas eu ainda quero fazer um exercício contigo para que você possa colocar na prática aquilo que você acabou de aprender na teoria. Então, coragem e segue para o enunciado. Olha essa questão que já foi do Enem. O cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons cádmio 2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir íons cálcio 2+, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Pode ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion zinco 2+, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. Aqui ele nos apresenta o elemento cálcio no estado fundamental e o cátion cálcio 2+, o sódio no estado fundamental e o sódio 1+, o cádmio no estado fundamental e o cádmio 2+, o alumínio no estado fundamental e o cátion alumínio 3+, o zinco no estado fundamental e o zinco 2+. Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência desse elemento. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. No enunciado, ele cita que o cálcio 2+ e o zinco 2+
podem ser substituídos pelos íons 2+ do elemento cádmio, e isso é que causa a toxicidade do cádmio. Por isso, a resposta está na letra C. Não poderia ser a letra A, porque a toxicidade do cádmio não está relacionada com a baixa energia de ionização desse elemento. Também não poderia ser a letra B, porque ele cita que os processos biológicos mediados por cátions metálicos têm cargas que variam de +1 a +3. Isso é falso. O cálcio tem carga 2+, o zinco tem carga 2+. Eles não variam de +1 a +3. Também não poderia ser a letra D, porque na letra D ele cita que os processos biológicos são normalmente feitos por íons menores, ou seja, íons que têm um raio atômico menor. Isso é falso, porque no enunciado ele cita que o cálcio 2+ e o zinco 2+ têm raios atômicos próximos a do cádmio 2+, e é daí que provém a toxicidade desse elemento. E também não poderia ser a letra E, porque na letra E ele cita que os processos biológicos são feitos com íons com carga menor que 2+. Isso é falso, porque o cálcio tem carga 2+ e o zinco tem carga 2+. Legal, eu espero que você tenha compreendido bem os conceitos que nós estudamos nessa aula, porque eles serão fundamentais quando estivermos lidando com as ligações químicas em aulas futuras. Por isso, se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários, que eu vou ler e vou te responder. Na próxima aula, nós vamos montar uma tabela com a formação de íons dos elementos representativos, que vai te ajudar muito quando você estiver lidando com as ligações químicas. Não perca! E se você gostou dessa aula e tem gostado das aulas que eu tenho feito para você e tem acreditado nesse projeto, não esquece de deixar teu like. Isso é muito importante para nós porque isso permite que o canal cresça. Inscreve-se aqui no canal também e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quiser baixar o material dessa aula ou de qualquer outra aula para poder estudar offline, o link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!